uma diferença teológica em grande parte de Deuteronômio do que havia nos outros livros de Moisés. Os deuteronomistas removem pontos cruciais do primeiro templo e alteram a história para sua nova teologia. Êxodo diz que se vender sua filha escrava e o mestre casar com ela, ela não sai em 6 anos. Você leva sua orelha até a ombreira da porta e seu mestre fará um furo. Caso possua um aro de ouro em sua orelha, isso indica que você servirá por toda a vida. Quando o foco de uma pessoa é o materialismo, e ela se une a alguém que valoriza mais os bens terrenos do que os divinos, eles tomam os corações da família. Esses israelitas, ao entrarem na Terra Prometida, recebem algo incrível. E o Senhor promete a esses israelitas que, se guardarem seus mandamentos, nenhum homem ou mulher entre eles será amargurado. Olá, bem-vindo de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe que quer construir fé duradoura em Jesus Cristo. Ao iluminar e defender nossas escrituras, ao examinarmos as mulheres no Velho Testamento, desejo me concentrar nessas servas, heroínas e haréns. Em Deuteronômio não há mulheres nomeadas, apenas algumas escravas hebreias. Temos filhas de outras nações, mulheres estéreis e férteis e mulheres incluídas nos convênios. E eu também quero começar com uma breve visão geral do livro de Deuteronômio por apenas 1 minuto. Deuteronômio foi escrito por Moisés ou um editor posterior? Isso é muito interessante porque sempre chamamos os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de Torá. Este é o Pentateuco, como se Moisés os tivesse compilado juntos. Contudo, existe uma diferença teológica em grande parte de Deuteronômio, em comparação com os outros livros de Moisés. E muitos estudiosos, Margaret Barker e muitos outros, descreveram um grupo chamado deuteronomista, que suprimem a teologia do templo e promovem a ideia de que a lei é o meio de salvação. Isso começou a crescer quando o primeiro templo foi destruído, na época de Salomão, mas começou antes. A maioria vê as mudanças com as reformas de Josias. Josias tinha apenas 8 anos no trono, não ele quem fez as reformas. São os seus sacerdotes que fazem as reformas. Eles entram no templo. Falaremos disso mais tarde no Velho Testamento. Eles tiram um livro e o leem. Eles dizem, precisamos mudar, e tem uma Páscoa maravilhosa, fazendo muitas coisas certas. No entanto, ocorre uma mudança teológica que suprimiu a teologia do templo. Os deuteronomistas não eliminam mais os aspectos-chave do primeiro templo, incluindo a compreensão de que o sumo sacerdote é uma figura sagrada, divina e ungida. Eles alteram a história para que se harmonize com sua nova teologia. Você pode pensar, se não está na tradução de Joseph Smith, então está errado. Acredito que Joseph desejava a publicação da tradução. Ele pediu por isso 3 vezes. Acredito também que a maioria das alterações teológicas ocorreram nos primeiros meses de sua tradução, de Gênesis 1 a 24. Em seguida, ele passa para o Novo Testamento e retorna ao Velho Testamento, com pouquíssimas alterações no restante deste último. Isso não significa que sua versão atual não tenha passado por edições significativas. Pensei, quero olhar cada declaração de Deuteronômio no livro de Mórmon para ver se estavam nas placas de latão. Mas Leí é da época da reforma de Josias, então isso foi delicado. Encontrei muitos elementos do livro de Deuteronômio no livro de Mórmon, mas sem citações extensas. Tudo era breve. Pequenas declarações. Isso foi interessante. Encontrei um ótimo artigo na BYU Studies por Eric Ellison sobre esses deuteronomistas também, disponível gratuitamente online. Eles não são apenas meros reformadores. Eles eram, na verdade, um partido puritano. E eles estão sistematicamente suprimindo e corrompendo as origens da religião do primeiro templo de Israel, é a tese dele aqui. Sob essa ótica, os reformadores de Josias representaram uma revisão massiva, deliberada e destrutiva da tradição mosaica. É, na verdade, uma religião diferente.
Êxodo, Levítico e Números concentram-se no ritual do templo. Possuem essa visão de um Deus redentor, que os deuteronomistas substituíram por obediência estrita às leis. Eles numeram, contam e adicionam as leis. Deuteronômio também, eu acredito, é história reescrita. Quando eu passei por ele, você vê essas diferenças teológicas. E não acho que se Moisés for o único autor, as encontraríamos. Os deuteronomistas são acusados de reescrever a história desde Josué até 2 Reis. Não tenho certeza sobre isso. O livro de Mórmon é a minha prova real aqui. E há 52 passagens curtas ou alusões ou ecos, algo de Deuteronômio, mas nenhuma citação longa como a temos agora, que encontramos com os outros livros, especialmente, é claro, Isaías, mas encontramos passagens mais longas dos outros livros da Torá. Ao nós examinarmos as escravas, essas servas, o livro de Êxodo descreveu a possibilidade de um homem vender sua esposa, filhos ou a si mesmo em escravidão por 6 anos. Contudo, Êxodo afirma que se uma filha for vendida como escrava e o senhor desejar casar-se com ela ou incluí-la em seu harém, ela não será libertada após 6 anos. Ela tem que ficar e servi-lo e criar seus filhos. Em hebraico, existem pelo menos 5 palavras no Velho Testamento para escravo ou servidão. Como mencionei, é um pouco diferente, assemelhando-se mais a um empregado contratado. É a palavra comum, usada frequentemente. Eles têm uma específica para escravas e outra para jovens escravos. Outra palavra é usada para um servo contratado, um empregado pago, como um diarista. E ainda outra para um servo voluntário. Assim, é importante, enquanto falamos sobre essas coisas, diferenciar entre qual é a palavra hebraica, porque todas essas são traduzidas como servo ou escravo. E às vezes os significados são diferentes. Estudei a fundo, existe uma enciclopédia sobre a escravidão antiga, e as palavras realmente importam. Como lemos aqui em Deuteronômio, a lei de Moisés é um pouco diferente aqui. Vamos ler juntos o capítulo 15, versículo 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. Ouviu isso? O Êxodo diz: as filhas não saem após 6 anos se elas se juntaram à família do homem. Mas aqui em Deuteronômio diz que as mulheres podem sair. Presumo que a lei não seja tão diferente. As mulheres não seriam libertadas se tivessem escolhido casar com um filho do mestre ou do próprio mestre. E se essa escrava ou essa servidão, esse pai a vende para servidão na idade, sabe, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o que for, ela se junta à família deles. A lei de Moisés também a protegia no Êxodo de qualquer forma, diz que o mestre tem que tratá-la agora como uma filha. Ela precisa ter os direitos da primeira esposa. Isso é Êxodo 21, versículo 10. Mas se ele não prover essas coisas para ela, se ele não lhe der roupas, comida e direitos de casamento, então ela tem permissão para ir livre. Sabe, se ela não é casada com ele ou com os filhos dele, os filhos do mestre, então ela pode ir livre. E fiquei emocionada em ver isso repetido, que ela pode ir livre após 6 anos. Agora, existem pelo menos 4 tipos diferentes de escravidão. Existe a escravidão por dívida. Há também a servidão por contrato. Lemos muito sobre isso em Deuteronômio 15. Mas depois vem os cativos de guerra. Essa é uma categoria completamente diferente. Se você é um servo por contrato com dificuldades e à beira de ficar sem teto, você vai morar com alguém, serve a essa pessoa e trabalha com ela, e ela te ajuda. Mas se você é um cativo de guerra, é um pouco diferente. Em outras culturas, os cativos de guerra eram muito maltratados. Mas a lei de Moisés incluía proteção para esses escravos. E Deuteronômio 21, 10 a 14, fala sobre protegê-los, assim como Êxodo 20, Êxodo 14 e Levítico 25. Então o Senhor repetiu várias vezes a necessidade de proteger até mesmo seus escravos. Quando chega a hora no fim dos 6 anos e eles podem ir, Deuteronômio 12, versículos 13 a 15. Dá certos mandamentos para cuidar dessas pessoas depois que te serviram. Vamos ler a passagem. E quando o deixares ir livre, não o despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás.
E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Que bela imagem! Não vivemos numa era com muita servidão ou escravidão, mas, pelo menos na minha cultura, tenho certeza que em algumas ainda existe e lamento. Mas essa capacidade de ser generoso e encorajá-los a sair com bastante para que eles possam ter algo para começar por conta própria é muito empolgante. E para mim, tudo isso faz parte da lei da consagração. Vamos compartilhar igualmente e podemos todos trabalhar juntos para o benefício de construir o reino de Deus. No entanto, Deuteronômio 15 diz: se você não quer sair, se sua vida é mais feliz onde você está, se você está gostando de morar com a família do seu mestre e parte da casa dele como professor ou algo que você gosta de fazer, você tem permissão para ficar servo para sempre. Mas você tem que concordar, você tem a escolha. Se escolher ficar, você leva sua orelha para o batente da porta e seu mestre vai fazer um buraco. E se você tem um aro de ouro na orelha, isso significa que você é um servo para sempre. E se você era uma jovem e escolheu ficar casada, ou escolheu ficar como concubina, ou se você era um homem e escolheu ficar com seu mestre, de quem gostava de estar na casa deles, parte da equipe deles, você também tinha essa escolha de ficar com eles se eles quisessem que você ficasse. À medida que avançamos para Deuteronômio 3, os israelitas estão se preparando para deixar seus 40 anos no deserto e entrar na terra prometida. No entanto, 3 das tribos, lembre-se, ou na verdade 2,5 tribos estão do lado leste do Rio Jordão. Então Gade, Ruben e metade de Manassés estão lá. E, interessantemente, os israelitas, antes de partirem, Moisés os lembrou, seus pais. Seus homens em idade de lutar terão que ir e ajudar a conquistar a terra de Canaã. Mas as mulheres e crianças, vocês já podem começar a se estabelecer. Essas comunidades do lado leste do Jordão, essas belas áreas onde Ruben, Gade e metade de Manassés vivem, estavam cheias de mulheres e crianças e depois homens da geração mais velha. E tenho a sensação de que elas se tornaram comunidades extremamente unidas porque tiveram que fazer todo o trabalho juntas. E elas só podiam ter seus patriarcas masculinos em idade de lutar voltando periodicamente quando não eram necessários em batalhas. Nos primeiros anos isso não era frequente. Há certas estações do ano que não são usadas. Mas enquanto eles se preparam para entrar, o Senhor também os comandou a ter cuidado para não se casarem com aqueles que não compartilham seus mesmos valores religiosos. Alguém que vai te erguer, alguém que vai te fortalecer. Ele as chama de filhas das nações da terra. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículos 1 a 5 diz: quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão. Que vocês em breve possuirão. E então, avançando um pouco no texto, diz: não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. E vemos isso agora. É absolutamente trágico. Quando o materialismo é o foco de alguém e essa pessoa se casa com alguém que ama as coisas deste mundo mais do que as coisas de Deus, eles levam os corações de sua família com eles. Esta mensagem é relevante não só para Deuteronômio, mas para agora. Como nossas famílias são tão importantes, que nós focamos no marido, na esposa, no filho, nos avós, que mantenhamos nossa devoção e lealdade a Deus. Então Deus ordenou que essas filhas israelitas não se casassem com estrangeiros, e não tem nada a ver com etnia. Ele só se preocupa que elas se afastem dele para adorar ídolos. E nosso culto a ídolos hoje tem a forma de um iPhone, ou de um jogo de computador, ou de tempo perdido. Vivemos em um mundo onde a idolatria é desenfreada, mas não nos referimos a isso assim. Mas estes israelitas, enquanto se preparam para entrar na terra prometida, são prometidos algo incrível, especialmente para uma cultura onde tantas dessas pessoas morreram nos últimos 40 anos.
Vocês sabem, centenas de milhares de pessoas se reproduzindo e tendo mais filhos seria muito importante para elas. E o Senhor promete a esses israelitas que, se eles guardarem seus mandamentos, nenhum homem ou mulher entre eles será estéril. Esta bênção contrastava fortemente com as nações vizinhas, onde a infertilidade era muito comum. Hoje em dia, não quero que nenhum homem ou mulher infértil pense que é por estar sendo perverso. Esta foi uma promessa para aquelas pessoas daquela época. E, na verdade, foi bastante surpreendente porque, quando olhamos para Abraão e Sara, eles são inférteis por muito tempo. Cerca de 75 anos, pelo menos, eles são inférteis no casamento. Isaac e Rebeca foram inférteis por 20 anos. Jacó e Raquel foram inférteis e eles obedeceram aos mandamentos de Deus. Então, essa questão da infertilidade tem afligido não só nossos patriarcas, mas muitas pessoas agora. Não tem nada a ver com justiça, mas esta foi uma bênção que Deus lhes deu após matar tantos da geração mais velha, para que fossem férteis por esses poucos anos. Não sei como Deus escolhe a fertilidade, mas sei que todos nós podemos aprender a nutrir, dar e amar coisas em todos os ambientes. Deuteronômio 9 continua. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras para possuir a sua terra. Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra. Isso é ótimo. Este é o mesmo convênio que ele está dando a Abraão, Isaque e Jacó também. Vocês terão a posse desta terra. Agora, Abraão era justo. Tenho certeza de que ele cometeu erros, assim como seus descendentes também. Mas eu realmente aprecio que a Torá aqui em Deuteronômio seja clara ao dizer: você não está recebendo isso por causa da sua retidão. Ele diz isso porque muitas dessas nações humanas, e agora estou passando para Deuteronômio 12 e Deuteronômio 18. Muitas dessas nações que viviam em Canaã praticavam o sacrifício de crianças. Era uma cerimônia religiosa e está em Deuteronômio 18. Ele até a conecta com bruxaria e adivinhação. Agora, estas são abomináveis. E ele menciona especificamente essas filhas, assim como os filhos que estão sendo sacrificados a esses falsos deuses em rituais pagãos. E essa é uma das principais razões pelas quais esse povo foi expulso da terra. E vivemos em uma era onde crianças não são tão bem-vindas em casa. Especialmente crianças com deficiências nem estão nascendo, por causa de algumas de suas deficiências. As viúvas também são mencionadas em Deuteronômio 14. Então, quando o Senhor comanda Israel a compartilhar seus dízimos e ofertas, este é o versículo 29. Ele está fazendo isso para garantir que essas mulheres tenham acesso a alimentos e apoio. Vocês sabem, é um grupo enorme de viúvas agora. Especialmente com as mulheres naquele lado leste do Rio Jordão. Vocês sabem, elas não têm ninguém com elas e alguns de seus homens foram mortos. Mas esses estrangeiros e órfãos precisam ser adotados. Todas as pessoas na terra sem herança estão neste grupo com as viúvas. Deus quer cuidar de todos. Essas viúvas, enfrentaram devastação econômica absoluta na antiga Israel porque não havia muitas maneiras para as mulheres ganharem a vida. Mas Deus as protege. E agora a segurança das meninas ou mulheres tipicamente dependia de seu pai ou de seu marido. Mas a frase em Deuteronômio 14, versículo 29, diz: elas comerão e fartar-se-ão. Vocês sabem, isso apenas revela a preocupação de Deus por essas viúvas. Não é meramente para sobreviver, mas para ter abundância e ter dignidade, o que eu aprecio. Avançando agora para Deuteronômio 29, lemos o seguinte: guardai, pois, as palavras deste convênio e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os vossos pequeninos, as vossas mulheres, para que entres no convênio do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. E essas são as pessoas que são dignas de entrar na terra prometida. E no versículo 18, continuando, diz: que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus. O Senhor e Moisés estão implorando a eles:
para manterem seus convênios. O final de Deuteronômio inclui outra repetição das leis de casamento levirato, que se houver uma viúva lá, podemos levá-la para nossas famílias. Vocês se lembram lá em Gênesis 38, quando Tamar encoraja seu sogro? Ilicitamente parece, mas na verdade é tudo parte desse casamento levirato? Para refrescar sua memória sobre o casamento levirato, se alguém se casa com uma família e o cônjuge dela morre, ela pode levantar semente para o seu cônjuge através de um dos irmãos dele. Agora, isso nos soa um pouco revoltante às vezes, mas lembrem-se, esta é uma geração que precisa se reproduzir para sobreviver, e o Senhor está tentando gerar descendência, e assim Ele dá esta lei de proteção sob esta família. Ainda estava em prática na época do nosso Salvador, Jesus Cristo, no Novo Testamento. Deuteronômio 24, versículo 9, também faz referência e lembra de Miriam. Ela já faleceu nessa altura. As promessas que são dadas e os avisos que são dados lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Vocês sabem, o Senhor vai responsabilizar todos vocês se fizeram este convênio, ou então serão punidos. O livro recebeu um testemunho mais forte de Jesus Cristo. E ao longo da nossa jornada, nossos êxodos, nossos períodos de deserto, espero que vocês, como os filhos de Israel, possam escolher seguir Jesus, Yeshua, Josué para a terra prometida. E eu acredito que Ele está lá como o caminho, a verdade e a luz. Ele está lá como o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele está lá como o bom pastor, como nosso mediador junto ao Pai. Sou tão grata pelo seu grande plano de salvação, de redenção. Em nome de Jesus Cristo, amém.